E hoje, quem nos dá a honra de estar conosco no programa, quem tem que falar é ele, não eu, né? Até porque nós temos muitos assuntos, é o prefeito Fabrício Oliveira. Primeiro prazer tê-lo aqui conosco nesta quinta-feira, prefeito. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite Tigrão, boa noite às pessoas que nos ouvem aqui pela Rádio Menina. É um prazer poder estar aqui ao vivo e tratar da cidade de Balneário Camboriú. Perfeito. Eu já vou passar para o senhor 2 pontos. Eu queria fazer um adendo aqui. Seja bem-vindo, Ivan Rupp, né, que está também agora assessorando o prefeito Fabrício Oliveira. Uma grande aquisição, diga-se de passagem. Carro de som, que eu vi hoje, lá no bairro dos Municípios, chamamento. E a questão do esgoto, agora aqui, prefeito, depois eu vou passar para o senhor no seu WhatsApp, do calçadão da Central. Até porque o João Tata Miguel e a sua equipe deram uma geral no calçadão, né? Deram uma geralzinha. Me parece ter a questão do esgoto agora, prefeito. Bom, foi feita uma ação, aliás, está sendo feito diversas ações no calçadão. Dentre elas, além da fiscalização, sobre a ocupação de mesas que lá estão, como também sobre alvará, funcionamento. Foi feita uma ação em conjunta com a Polícia Militar, com a Secretaria da Saúde, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com o Conselho Tutelar, que participou também, aonde o calçadão tem sido polêmica, né, pela venda de bebidas para menores, pelas denúncias que lá ocorrem, né, e pela falta de segurança e muitas vezes pela baderna. E isso é uma pena, porque o calçadão era um grande símbolo da cidade. Irá voltar a ser. Posso te garantir isso. Que porque bom. Nós vamos organizar, juntamente com a nossa fiscalização. Tivemos uma ação de limpeza esta semana lá. E a questão do esgoto, né, também nós vamos verificar o que está acontecendo. Perfeito. De maneira imediata vamos também agir. Agora, o calçadão para nós é um ponto muito caro, né, muito importante do conceito que nós queremos dar a Balneário Camboriú. O calçadão é um símbolo histórico, é um símbolo que merece ser cuidado, merece ser padronizado, conceituado para que possa ser um grande atrativo turístico, não o que está lá, né? Eu falo isso de maneira muito tranquila e fui criticado até esses dias que andei circulando por lá por alguns comerciantes, e que nós temos que, o poder público, ele tem que botar, muitas vezes, liderar a ordem na cidade, e tem que fazer isso. Por ordem na casa. Com fiscalização, né, com padronização, com procedimentos, e assim nós vamos fazer. O calçadão é algo importante que vai voltar a ser um símbolo turístico da cidade de Balneário Camboriú. Moradores de rua, prefeito, te preocupa? Olha, é um ponto preocupante da cidade. Né? Moradores de rua, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa programação para manter a cidade segura. Perfeito. Né? Veja bem, foi feito um diagnóstico, nós tínhamos mais de 420 moradores de ruas e catadores que moravam nas ruas. Diminuímos para 300 nos últimos dias, com ações, com encaminhamento, e que se diga de passagem, tratando com respeito, com responsabilidade, mas mostrando, acima de tudo, que nós temos uma política em relação a isso. Então, os moradores de rua, nós víamos aí muitas vezes até na Avenida Atlântica as pessoas pendurando roupa em árvores. Absurdo, ali, né? Absurdo. E que isso definitivamente não pode e não irá mais acontecer. Então, está sendo feita uma política de encaminhamento, já foi encaminhado mais de 120 pessoas em relação a isso. Vamos continuar, vamos trazer e cumprir as metas que têm que ser cumpridas para que nós possamos diminuir o número de moradores de rua da cidade. Repito, tratando com respeito, tratando com dignidade, mas a cidade tendo fiscalização e programa em relação a isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre polêmica, enfim, nesse sentido, a questão do aumento salarial dos servidores, prefeito. Queria que o senhor pudesse explicar para o nosso teleouvinte. Olha, muito diz que me diz que aí na... Eu com muita tranquilidade, com o aumento que nós demos agora para o servidor de 8,77, para o funcionalismo da educação, né, que foi em torno de 7,64, que é o aumento que o MEC, né, o MEC que dá a régua para que nós possamos dar o aumento, nós chegamos 51,7 da folha de pagamento. O limite prudencial, ele começa em 51,3. Com o aumento, né, que o aumento, que se diga de passagem,
orientado e legal, né, um aumento orientado e legal pela lei, quer dizer que o município ele tem que conceder esse aumento. Nós chegamos a 51,7. Preocupante, muito preocupante, lógico, porque se nós já vamos receber a comunicação do Tribunal de Contas para algumas medidas que têm que ser tomadas, né? Agora, a polêmica está, e aí eu quero falar aqui, principalmente aos profissionais da educação, em relação que nós não conseguimos, nesse primeiro momento, equiparar o aumento ao servidor. Nos últimos anos, o aumento do MEC ele tem sido maior que o aumento dado ao servidor. Sim. Né? Então, nós não conseguimos, desta vez, equiparar. Agora, eu quero aqui dizer algo que é importante. Né? Primeiro, infelizmente, algumas pessoas se utilizaram da maldade política para dizer que o prefeito não tem a intenção, não tem o comprometimento com a educação. Isso é mentira, pelo contrário. Nós temos o cumprimento, só que nós temos que ter a responsabilidade também de poder entender que nós chegamos no limite da folha. E nós estamos anunciando algumas medidas de contenção de despesa, que serão anunciadas e tendo condições, sim, orçamentárias, nós vamos rever a questão. Não é rever por questão conceitual, porque não quer. É sim questão orçamentária, matemática. É claro dinheiro, isso. Né? É claro isso. Tem que ter condições para ser dado o aumento. Né? E nós vamos fazer corte de hora extra, né? Corte de contratações. Tudo isso vai dar um impacto financeiro que poderão ser revertidos numa melhoria salarial, sim, poderão. Eu vou dar esses números de maneira exata, na contenção de despesa que nós estamos tendo. Aliás, estamos contendo despesa também nos contratos, de 15% a 20%, estamos revendo aqueles contratos que nós podemos cortar. Os contratos de aluguéis. Eu queria também. Nesse ponto, os contratos de aluguéis, prefeito, o senhor está revendo alguns desses contratos? Houve até uma polêmica por conta de um aluguel que estava sendo pago pela prefeitura e não estava sendo utilizado. Sim. Mas nós estamos analisando, aí até de primeira mão quero dar essa notícia aqui ao seu ouvinte, que nós iremos fazer chamamento público para contratos de locação. Quer dizer, nós vamos fazer um chamamento público, vamos dar uma especificação do que precisamos e vamos habilitar para que os interessados eles possam também participar. Para que o prefeito ou a administração ela possa alugar o imóvel que assim desejar, e quando ela fizer esse aluguel possa ter a participação de mais pessoas interessadas de maneira muito transparente, pública, para que nós possamos então melhorar as condições e o preço também das nossas locações. Esse pacote de contenção, o senhor está analisando ainda, né, prefeito Fabrício? Não, já tem algumas medidas que já estão em implementação, mas eu gostaria de dar elas por inteiro. Nós botamos a cada secretaria uma meta. Né? Tem secretarias que já cumpriram elas. Já cumpriram elas e ultrapassaram as metas a serem cumpridas. E nós vamos anunciar então a quanto que vamos chegar. Eu estava há pouquinho aqui, fiz uma matéria rapidinha, tem uma reunião do Conseg agora com o Dr. Valdir de Andrade, e ele tocou num ponto, e um dia eu conversei aqui também com o secretário Edson Kratz. Ocupações irregulares. Eu sei que o senhor até sobrevoou a cidade, enfim, nesse sentido. Preocupa, né? Tão preocupante quanto a questão de saúde pública. É muito preocupante. Nós temos 34 pontos de ocupação irregular. A nossa cidade é cercada por morros e uma área bonita que deve ser preservada. Né? Mas, acima de tudo, ela tem que ter uma ordem, uma organização que nos dá a responsabilidade hoje de dizer que nós estamos num atual estado alarmante. Né? Isso é um problema ambiental, é um problema de segurança pública, é um problema de integridade física, porque alguns locais desses, inclusive com perigo de deslizamento. Né? Então, há verdadeiras comunidades se formando sem infraestrutura e sem a ordem do poder público. Ilegal. Então nós já estamos fazendo uma ampla tarefa, inclusive o Ministério Público está nos ajudando nisso, envolvendo a Polícia Militar, envolvendo a Secretaria de Planejamento, envolvendo o FURBS, que está também fazendo todo o levantamento dessas pessoas, envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, envolvendo o meio ambiente, para que nós, inclusive semana que vem eu tenho uma reunião sobre o andamento disso, formamos uma comissão que está monitorando e também agindo de maneira imediata. Veja bem, na Rua 200,
Inclusive, amanhã faremos uma ação na Rua 200. Na Rua 200? Na Rua 200. Faremos uma ação na Rua 200. Na Rua 200 nós desmanchamos uma casa que lá estava, que abrigava também situações como essa. Então tem alguns lugares sensíveis que nós estamos cuidando para que isso também não ocorra. Perfeito. Então esse é um ponto preocupante. Daqui a pouco a nossa cidade, se não tiver controle, nossa cidade vai estar com todas as nossas encostas ocupadas. Isso é muito rápido para acontecer. E aí existem os problemas sociais, mas sobrar para quem? Exatamente, sobra o poder público. Exatamente, aí é a segurança que falta, exatamente. É a questão de saúde, a questão de educação. O que está acontecendo com os pontos de milho, prefeito? Você teve uma reunião? Vai ter uma reunião com eles? Não, com o pessoal? Eu tive uma reunião lá no centro comunitário, lá na casa da sogra, lá no bairro dos Municípios, onde nós estamos fiscalizando. E estamos fiscalizando com rigor, né? E lá nós colocamos que tem que haver uma colaboração, porque senão nós vamos agir. Existia pontos de milhos que existiam 200, 300, 400 cadeiras. Isso não pode acontecer, né? Então a reunião foi no intuito de a gente ter levei lá toda a fiscalização para que a gente tenha uma padronização e para que também colaborem aqueles que estão trabalhando corretamente, que tem muita gente que está trabalhando corretamente, séria, né? Diga de passagem, muita gente séria, né, que nos ajude a fiscalizar, telefonando, chamando a fiscalização para que nós possamos agir. A praia, a nossa praia é o nosso corredor econômico e nosso cartão postal. Infelizmente, ela não está num bom estado por conta da sua calçada. A gente sabe disso, não é novidade. Os quiosques, né, não tem os seus pontos físicos adequados nem para atender o morador, nem o turista, não tem um banheiro decente, né? Então são todas ações que nós estamos aos poucos começando na fiscalização e planejando. Eu estive na Fátima, inclusive. Novidades da Fátima? Eu estive na Fátima para ver como é que estava o licenciamento para o engordamento da faixa de areia, que é uma obra importante, não é só uma obra importante por conta do sol que diminuiu na praia, mas é uma obra ambiental, é uma obra que dessa forma nós podemos pensar em revitalizar a Avenida Atlântica, aumentar a sua calçada, aumentar o espaço para a prática de esportes e oferecer instrumentos de qualidade, né? Estabelecimentos de qualidade. Então, nós entramos em contato com a Fátima, agora eu assinei um ofício ainda ontem para que pudesse mandar toda a documentação para que nós possamos atualizar a licença do engordamento da faixa de areia, como a licença do mole da Barra Norte. Da Barra Norte, o nosso mole aqui. É indispensável, como também a licença da nossa estação de tratamento, que nós não temos licença da Fátima até hoje. Isso é grave também, é muito grave. Então nós estamos atualizando essas licenças para que possamos aí regularizar e planejar essas obras importantes. Uma ação amanhã? Você vai fazer, não? Amanhã, sexta-feira, tem uma ação? Nós temos uma ação amanhã na Rua 200, né? Nós vamos nós vamos lá com a segurança, com a Secretaria de Segurança Pública, né? Com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, vamos também com a Secretaria de Fazenda, com a COSIP, com a Vigilância Sanitária. E vamos fazer uma ação naquela rua, arrumar as calçadas, olhar a iluminação pública, olhar os estabelecimentos que lá funcionam, limpeza dos terrenos, corte do mato, que também tem em alguns lugares lá. Estamos fazendo isso em alguns pontos e temos todo um cronograma de ação na cidade para que nós possamos, então, aos poucos, ir colocando a cidade em ordem. Amanhã estarei junto lá na Rua 200 também. Assim como fizemos no Calçadão e em vários outros pontos, nós estamos fazendo em várias localizações da cidade um verdadeiro mutirão, compondo com fiscalização, segurança pública, planejamento, obras, Secretaria da Saúde através da Vigilância Sanitária, e para que, de fato, nós tenhamos aos poucos tendo uma padronização na cidade de limpeza, de ordem e de fiscalização. Prefeito, leve aqui para a gente a questão do esporte na praia. Tem horário, verdade, tem, né? Principalmente na Barra Sul, que o pessoal está abusando um pouquinho. O pessoal é a favor do esporte e da prática, mas tem que cumprir o horário e quando ele é determinado e os pontos onde se pode praticar. Existe uma legislação específica sobre isso. Beleza. Né? E nós vamos também fiscalizar se assim tiver necessidade. O Bom Dindinho, o ouvinte não se identificou aqui, a Marcela. Renovação, é isso? Renovação, a questão do Bom Dindinho, transporte, na opinião dele, meio ultrapassado, sucateado, enfim.
o ônibus panorâmico, o executivo circulando na orla. Eu sou da opinião que o Bom Dindinho tinha que ter um local para ele parar. Não pode parar a cada 5 metros, uma opinião. É um assunto que nós vamos ter que voltar para discutir. Eu queria falar sobre a Praia de Laranjeiras, mas o nosso tempo... O senhor vai tomar uma ação na Praia de Laranjeiras, não vai não? Já estamos, eu estive na Praia de Laranjeiras, que lá é uma vergonha. Tá? É verdade, por favor. Eu estive lá na Praia de Laranjeiras, fui com o Carlos Hack, diretor da EMASA, Sim. E fui com o Ike, presidente da Fundação do Meio Ambiente. Já está identificado algumas ações para que nós possamos identificar aqueles que poluem de maneira criminosa uma praia que é linda. Vais agir com rigor? Com todo rigor. Estive lá inclusive com os comerciantes lá da Praia de Laranjeiras. Isso já era uma reivindicação antiga. Vi lá o esgoto saindo, tiramos foto, fizemos todo um planejamento de ação e esperamos em poucos dias já identificar essas irregularidades e quem está fazendo essas irregularidades, jogando o esgoto numa praia belíssima, que é a Praia de Laranjeiras. Até eu aproveitei um comentário do Bola Teixeira, fiz um pequeno comentário, hoje está na coluna dele, nessa repercussão, realmente. Praia de Laranjeiras, gente, aqui é uma coisa mais querida e eu tenho certeza que o senhor vai recuperar. O que não deu para a gente discutir hoje, vê se não abandona, vê mais vezes no canal 100, né? Obrigado, prefeito. Que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Eu gostaria aqui de passar o telefone das reclamações. Foi falado aqui do som, né, do bairro dos municípios, e é proibido de fato, né? É verdade. Mas com a ajuda do nosso morador, para todas as coisas, seja ela para as ocupações regulares, para a falta de fiscalização. Eu vou deixar aqui o número que da ouvidoria, 0800 644 3388. O pessoal vai atender, prefeito. Ou 3267 7024. Amanhã eu falo mais sobre esse aqui. O pessoal atende, anota. Obrigado. Hoje não deu nem pra gente encerrar aqui tocando um violãozinho. Mas me convide outras vezes que eu venho, quero trazer outros temas aqui. Não, nós temos mais coisas, inclusive ficou a pauta aberta aqui. Semana que vem já vou aproveitar a Marcela para a gente voltar novamente aqui ao programa. Viu, Marcela? Já vê com o prefeito Fabrício a sua agenda, porque tem muita coisa para a gente conversar. Afinal de contas, são 26 dias ainda de governo. Tá bom?